Olá, galera do nono ano. Vamos dar continuidade justamente ao nosso processo aqui de aprendizagem. Hoje iremos resolver algumas atividades do módulo, tá bom? Que vão justamente da página 48 até a página 52, sobre essa questão da figura indígena. Antes de mais nada, eu queria parabenizar os alunos que até agora realizaram um vídeo falando um pouco sobre uma tribo indígena aqui no Brasil. Queria dar parabéns a todos, Mostra que vocês estão aí acompanhando as aulas, estudando, isso é essencial, Se você, é fundamental que vocês não parem os estudos, Continue dando continuidade, assistam os vídeos, interajam no grupo, interajam na ferramenta lá da escola, que vocês possam desenvolver justamente, nunca ficar parado, É fundamental que vocês possam atender aí as expectativas do estudo de vocês, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos dar início aí justamente sobre a página 48 do nosso módulo, Vocês estão vendo aí, ó. E aí essa primeira questão ele fala assim: após uma leitura atenta da notícia, converse com os colegas e o professor sobre o conhecimento que cada um possui sobre a história dos povos indígenas, suas línguas, culturas e hábitos. E aí, galera, fala justamente da página 47 sobre essa ideia aqui, como vocês estão vendo. Ele quer que você interaja. Só que lembrando que essa resposta é uma resposta, não é uma resposta pessoal, tá bom? E eu quero que vocês façam, tá bom? Produzam aí essa resposta. E o que é que vocês conhecem, depois, antes da nossa aula, ou até mesmo depois, o que é que vocês conheciam da figura do índio brasileiro? Qual a importância desse índio brasileiro? O que é que você ouviu falar sobre ele? E é justamente isso. Qual é a sua visão sobre o índio, tá bom? Questão fácil, beleza? E aí ele vem com a 2. As etnias indígenas existem há séculos, mas após a colonização portuguesa, muitas delas foram exterminadas. De fato, eu acho que cerca da metade das populações indígenas aqui no Brasil foram destruídas pelos europeus, Precisamente não só pelos portugueses, mas todos que chegaram aqui. Mas os portugueses contribuíram para a maior parte disso. Com base em seus conhecimentos, escreva no caderno um texto reflexivo sobre por que em nosso país a cultura dos povos indígenas não é valorizada, preservada e ensinada nas escolas. E aí, galera, vocês irão fazer isso aí em 7 linhas, tá bom? Coloquem em 7 linhas, poste a imagem no grupo da resposta, tá bom? Junto com a primeira questão, vocês irão postar também essa segunda questão. Por que vocês acham que mesmo os índios, sendo o nosso marco principal do contexto histórico da humanidade, eles não são valorizados aqui, na sociedade deles, O Brasil é indígena praticamente, tá bom? Então coloquem aí, beleza? Estou esperando a resposta. E aí nessa mesma página vai para a questão 3. Você concorda com a posição adotada pelo governo federal em relação às populações indígenas? Debate com os colegas sobre essa questão. Galera, ele quer saber se as medidas que foram tomadas pelo governo federal em relação aos nossos índios são corretas. Nessa questão da demarcação de terra, essa questão da valorização indígena, será que os nossos governos valorizavam essa figura do índio, tá bom? Então é isso que vocês irão colocar. Então essa página aí, 48, galera, eu quero que essa resposta todas no caderno. Quem estiver dormindo, vamos lá, acorda, vamos assistir a aula, e respondo do 1 ao 3 no caderno, tá bom? Beleza. E aí a gente vai justamente aí agora para a página 49, lá no final tem a quarta questão, beleza? Então vamos lá. Conforme foi estudado, ao longo do tempo, diversos povos indígenas sofreram com massacres em diferentes regiões do Brasil. Junta-se aos colegas e pesquise se ainda hoje existem situações semelhantes e qual a posição do governo federal em relação a isso. É outra questão também que vocês vão ter que pesquisar em casa, ter que parar com calma, Tirem aí o tempinho da nossa aula, tá bom? Já que a gente está seguindo esse cronograma, vocês sabem que aí a nossa aula seria na segunda a última, então tirem aí de 10h40 até 11h30 para me postarem essas respostas. Estudem, galera, vamos lá, tá bom?
existe guerra ainda hoje, professor? Existe, né? Não nesse contexto histórico mas existe, galera, né? E existe muitas das vezes o governo federal esconder isso, não agir de forma eficaz para proteger a figura dos nossos índios, né? O que a gente tem muito hoje é essa questão da demarcação da terra, né? A luta pela terra é do índio, é do homem, e assim esse conflito ele continua e continua. Então faça uma pesquisa, faça com calma, né? Tem casos desse ano, casos do ano passado e assim por diante, tá bom? Então aí a gente vai para a página 50, tá? Então vamos lá. Ó, e aí, como vocês podem ver, né? Acho que o meu módulo ele é diferente do de vocês, mas aí do lado você tem um textozinho, né? E aí ele pede essa primeira e essa segunda questão baseada justamente nessa questão do texto. Vamos lá, ó. As orelhas eram cortadas, cada pá tinha um preço, mas a orelha esquerda era a que valia para comprovar a eficiência da caçada e não deixar dúvidas da quantidade de bugres abatidos, tá bom? Em nome do progresso, o povo lacano Choquegue, né, por pouco não foi exterminado em Santa Catarina. Até 1914, os indígenas eram alvos de caçadas estimuladas e bem pagas pelo governo e empresas privadas de colonização, por serem considerados uma ameaça à civilização. Olha só, galera, essa questão da figura do índio no sul. Crianças e mulheres poupadas de chacina eram levadas para os centros urbanos. Blumenau foi um dos maiores palcos desse circo de horrores na colônia. Os bugreiros, né, desfrutavam de prestígios e apoio da sociedade amedrontada pelos silviocolas, né, silviocolas, tá bom? Os conflitos se davam com os choqueguês porque eles ainda viviam dentro de suas tradições. Os Guarani e os Caingangués já estavam integrados à sociedade. Não dava mais para continuar matando. Havia pessoas aqui para contar lá fora. O Brasil ficou numa cilada. Como proteger agora os índios se os 300 anos não tinham conseguido se aproximar deles, afirma Roner. E aí, galera, então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Como é que esse índio era tratado, tá bom? Na nossa república, né? Principalmente na região sul, onde os bugres, né, que eram os caçadores de índios, né, bancados justamente pelo capital privado e também pelo governo, promovia justamente a morte direta dessa população, tá bom? Então é bem complicado, como vocês podem ver, o texto descreve justamente as atitudes usadas pelos bugres em relação à figura indígena, né? Então vamos ver, vem aí a primeira questão. No texto, os termos bugres, né, e Silvio Cola, né, se refere-se a quem? Explique de que forma eles eram tratados tanto pelo governo quanto pelas empresas. Então, ó, os termos referem-se aos povos indígenas, tá bom? E tanto pelo governo quanto pela questão da empresa privada, né? Eles eram caçados e vistos como uma ameaça à civilização, tá bom? Então a resposta é essa. Os termos eram relacionados aos povos indígenas e eram vistos tanto pelo governo como pelo capital privado uma ameaça à civilização. Agora é complicado, né? Interessante, engraçado, porque os primeiros a mostrarem sinal de civilização eram os índios que já estavam aqui tomando conta da terra, né? E aí vem a 2. O texto retrata a violência que os povos indígenas sofriam durante os primeiros anos da República. Em sua opinião, de que forma a exclusão dos povos indígenas na Constituição de 1891, assunto da nossa aula, a formação da República contribuíram para a manutenção da violência e massacre dessas etnias, né? Então vamos lá, coloquem aí. Ao mesmo tempo, reforçaram-se os discursos sobre a capacidade humana e intelectual desses povos, tá bom? Desmerecendo seus conhecimentos e costumes, beleza?
Só isso, galera. E contribuiu tremendamente, né? Quando o governo ele resolve tirar, né, da Constituição em 1891 essa população indígena, ele só faz desmerecer a sua capacidade intelectual, desmerecer os seus costumes, né? E assim sucessivamente. Beleza? Galera, e aí pra gente encerrar, tá bom? Nossas atividades, a gente vai dar um saltozinho para a página 52, tá bom? E aí nessa questão A e B, beleza? Ó, observe as imagens, compare e aponte as principais mudanças causadas pela construção da usina, assim como as consequências ambientais resultantes dela. De que forma os Juruná e os Arará foram afetados por essas mudanças? Isso aí, galera, é aquela questão que eu falei para vocês lá na nossa aulazinha, né? Sobre a questão da hidrelétrica de Belo Monte, tá bom? E aí, ó, você vai observar o mapa, tá bom? E vocês irão colocar assim aí. Primeiro, a mudança do curso do rio é, consequentemente, o alagamento de outras áreas, né? Então, assim, quando você muda o rio, a ideia do curso natural do rio, você vai ter o alagamento de outras áreas, tá bom? Ó, beleza? Aí vocês irão colocar o Juranã, o Jurunã e a Usarará foram desalojados, tá bom? Do lugar de onde vivia, justamente por essa alteração no rio. Aí vem a B. De acordo com o conteúdo estudado em geografia sobre o clima, né, vegetação e relevo da região, é possível afirmar que uma hidrelétrica seria a melhor opção para a geração de energia dessa área? Justifique. Ó, coloquem aí. Lá o clima é chuvoso, né? A presença maciça da vegetação amazônica, né, aliada a um relevo de planalto, né, marcados por rios, né, pressupõe que a hidrelétrica são as mais adequadas formas de gerar energia, né, de acordo com esses fatores. Beleza? Pessoal do nono, respondam aí essas atividades, tá bom? E até mais, até a nossa próxima aula. Beleza? Até mais.